Vamos voltar a falar sobre eleição 2020, sobretudo sobre esse cenário político aqui no estado de Alagoas, que pode ter aí reflexos já para a eleição de 2022, com o resultado especificamente dessa eleição. Vamos conversar ao vivo com o advogado Marcelo Brabo, que é especialista em direito eleitoral. Marcelo, muito bom dia, bem-vindo ao BG. Bom dia, Tiago, bom dia, amigos do BG. É um imenso prazer podermos estar falando sobre um tema tão palpitante como o direito eleitoral e as eventuais vertentes que vão resultar para 2022. Pois é, eu já emendo essa pergunta. Antes de mais nada, prazer revê-lo aqui no BG. Até que ponto esta eleição municipal, Marcelo, pode de fato ter algum efeito daqui a 2 anos? Olha, Tiago, em regra, a eleição anterior de prefeito tem consequência na eleição de governador. Só que a gente tem que aguardar realmente a poeira sentar e a gente ver como a coisa vai ficar. Até porque, ao contrário do que ocorre quando se trata de mandatos proporcionais, para deputados, para vereadores, não existe a figura da fidelidade partidária para o prefeito. Então, existe, às vezes, uma pessoa se elege para um determinado partido e, posteriormente, ela pode mudar de partido. Então, esse cenário, uma eventual rearrumação, só ocorre mais ou menos daqui a 1 ano. Então, quando nós teremos realmente um cenário bem definido. Agora, com o resultado da eleição, Marcelo, há quem diga o seguinte, que foi muito mais uma derrota do atual prefeito da família Calheiros do que uma vitória do JHC. O senhor concorda com isso? Olha, Tiago, eu acho que havia um sentimento de mudança e vou mais além. Talvez nós tenhamos das urnas alguns recados bem maiores. Se a gente observar, a abstenção foi a maior da nossa história, quase 30%. O número de votos nulos e brancos foi bastante substancial. Então, independentemente de qual grupo político se pertença, você tem um recado dado pelas urnas, que a população, mais do que nunca, está querendo mudança, que a população não está aceitando determinados procedimentos, que a população demonstra que ninguém as representa, independentemente de grupo político. Então, acho que a classe política tem que observar o resultado das eleições de ontem e tentar fazer uma reorganização e você tentar se reinventar. O senhor acredita que o prefeito eleito terá alguma dificuldade em implementar aquilo que foi proposto ao longo da campanha? Olha, Tiago, eu não tenho dúvida, até porque o sistema brasileiro, ele permite que você prometa muito na campanha e você não tem a obrigação de cumprir quando no exercício do mandato. Vai ter aí pela frente um período de transição muito pequeno, que dificulta qualquer início de mandato. Você vai ter uma turma nova no município, que não conhece, às vezes, como é o funcionamento, pessoas que nunca estiveram na administração pública. O que a gente tem que desejar é sorte ao novo prefeito, ao novo grupo, e esperar que a gente realmente tenha a concretização do que foi prometido em campanha. Pois é, deixa eu aproveitar, Marcelo, também a chance e lhe perguntar sobre Arapiraca. Houve alguma atualização? Nós tivemos aí uma eleição em primeiro turno, né, com uma eleição amplamente ganha Arapiraca, mas a eleição ainda está sub júdice. O que é que tem aí de atualização desse caso? Tiago, até o presente momento, nada. O TRE apenas definiu quem é o relator pré-evento para todos os eventuais recursos, até porque nós temos 3 discussões no âmbito do TRE, uma relativa ao DRAP, outra relativa ao registro de candidatura e uma outra sobre o cancelamento do registro de candidatura. Mas a gente aguarda que o TRE venha definir essas eventuais situações ainda este ano, de forma tal que o ano vindouro já se comece com a definição, ou assumindo o prefeito eleito, ou assumindo o presidente da Câmara. E se assumir o presidente da Câmara, que o mais breve possível se designe a eleição suplementar. Ou seja, que pode acontecer, inclusive, até fevereiro, se isso for o caso, né? É improvável, Tiago. Por quê? Porque o recesso do Judiciário, notadamente do TSE, começa no dia 18 de dezembro e só retorna no dia 1º de fevereiro. Então, a tendência é que ocorra no primeiro semestre, não até fevereiro. É uma situação realmente muito complicada e gera uma insegurança jurídica, uma insegurança política, né? São coisas que só acontecem em nosso país. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, viu, por nos atender. Tenha uma ótima segunda-feira, viu? Eu que agradeço, Tiago. Muito bom dia para o amigo e para todos os amigos do BG. Grande abraço. Grande abraço, Marcelo. Está aí, portanto, né, a análise criteriosa dos dados do TSE. Aliás, por falar em dados do Tribunal Superior Eleitoral, o portal UOL fez um gráfico interessante e a gente traz aqui para você nesse momento. Olha,
O gráfico, sobretudo, mostra o crescimento dos candidatos do primeiro para o segundo turno. Corta para mim aqui, por favor, por gentileza. Olha aqui, a gente tem aqui, portanto, em verde está representado o João Henrique Caldas, que no primeiro turno teve aí um crescimento do primeiro para o segundo, né, em relação a percentual, 42,16%, o que representa, tá? O que representa, na verdade, desculpa, o João Henrique Caldas teve aqui uma diferença do primeiro para o segundo turno, mais 103,71% na quantidade de votos. Isso representa aí, ele teve no primeiro turno pouco mais de 109 mil votos, indo aí a 222.147 votos. Já o candidato Alfredo Gaspar, que no primeiro turno obteve, só temos aqui o percentual de votos do JHC, não é isso, produção? A gente tem só o aumento aí do percentual em torno de 42,16% do percentual, né, de crescimento do Alfredo Gaspar do primeiro para o segundo turno, evidentemente não alcançando aí êxito no pleito para a partir de 2021, tá? É um gráfico importante que nos dá uma visão do que está acontecendo, do que aconteceu, sobretudo, aí nas urnas no dia de ontem, o que resultou aí na vitória do João Henrique Caldas, tá bom?